Fala, gente boa. Bom, eu tinha encerrado, né, o vídeo anterior, né, falando, né, contando um pouco aqui a respeito do nosso amigo, né, o Alfredo Nóbrega de Oliveira, popular Fefé, tá? O nosso amigo Fefé, tá? Que como eu disse no vídeo anterior, não tinha padrinhos, entrou na política por méritos próprios, né, sem ajuda de ninguém, tá? Ele, além de ter sido prefeito interino de Joinville por várias vezes, tá? No período entre janeiro de 1907 e janeiro de 1911, ele foi 2 vezes deputado estadual, tá? O primeiro mandato dele, né, como deputado estadual foi entre 1910 e 1912, tá? E o outro mandato dele como deputado estadual foi de 1919 até 1921, tá? O Alfredo Nóbrega de Oliveira, ele faleceu aqui mesmo em Joinville, tá? No dia 25 de junho de 1946, aos 83 anos, tá? Eu confesso a vocês que para mim foi uma surpresa saber disso, tá? O Alfredo Nóbrega de Oliveira, ele também foi, pasmem, poeta. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O cara foi poeta, tá? Inclusive, ainda em vida, tá? Ele escreveu um livro só de poesias, tá? Além desse livro de poesias que ele escreveu ainda em vida, tá? Uma parte das poesias dele foram publicadas na revista Vida Nova, uma revista que circulou aqui mesmo em Joinville nos anos 40 e ali em parte, ali bem no princípio dos anos 50, tá? Além desse livro só de poesias e dessas poesias que foram publicadas nessa revista, a revista Vida Nova, tá? Uma parte das poesias de autoria dele, tá? Foi publicada de maneira póstuma em 1957, 11 anos após a morte dele, tá? Essas poesias que foram publicadas após a morte dele, né, elas foram publicadas num livro intitulado A História da Literatura Catarinense, tá? O autor desse livro foi o Arnaldo Claro Santiago. O Arnaldo Claro Santiago, ele era cunhado do Alfredo, do Fefé, tá? Então, o Arnaldo Claro Santiago, ele, em 1969, ele foi um dos fundadores da Academia Joinvilense de Letras. Inclusive, o patrono da cadeira que foi ocupada pelo próprio Arnaldo Claro Santiago, patrono dessa cadeira, foi, adivinhe, o nosso amigo Fefé, tá? Atualmente, quem ocupa essa cadeira, né, cujo patrono é o Alfredo Nóbrega de Oliveira, é o Salustiano de Souza, tá? Então, além de ter sido político, o cara ele deixava o seu coração, a sua alma falar. O cara era poeta, tá? E a pergunta, tá, é mais do que inevitável, né, que vocês estão fazendo. Além do Alfredo Nóbrega de Oliveira, quem era o outro substituto do Oscar Antônio Schneider, tá? Bom, antes disso, tá, eu mostrarei para vocês, tá, mais algumas fotos, tá? A primeira foto que eu mostrarei a vocês é essa aqui, tá? Não se tem a data em que ela foi batida, tá? Só se sabe que ela foi batida ali entre 1900 e 1910, né? Essa foto aqui, tá? Vocês estão vendo aqui esse prédio, tá? Esse prédio aqui foi a Companhia Industrial Catarinense, tá? Foi uma empresa do setor ervateiro que estava localizada ali onde hoje é o antigo moinho, tá? Ali nas proximidades, a alguns metros do que hoje é o mercado público, tá? A próxima foto que eu tenho a mostrar a vocês é essa aqui, tá? Essa foto aqui ela é de 1910, tá? Opa! Essa foto aqui ela é de 1910, tá? Só um instante, tá? Como eu estava dizendo, essa foto aqui ela é de 1910, e esse prédio aqui que aparece do lado, tá? Esse prédio aqui que eu estou apontando, tá? Isso aqui foi aquele prédio, né, que ainda existe, tá? Onde durante muitos anos funcionou a agência da Fininvest em Joinville, tá? Esse prédio era a sede da Abdon e Oscar, que é aquela empresa que eu mencionei no primeiro vídeo, tá? Essa casa, né, que fica aqui em frente, tá, ao prédio da antiga Fininvest, essa casa, pasmem, foi a sede da Prefeitura de Joinville
de 1898 até 1936, tá? Nesse local hoje existe a Praça Nereu Ramos, tá? Repetindo, essa foto aqui que vocês estão vendo é de 1910, tá? E por fim, tá? A próxima foto será essa foto aqui, tá? Mais uma foto desse prédio, né? Onde funcionou a Fininvest, tá? Não se tem a data em que essa foto foi batida, tá? E a última foto será essa foto aqui, tá? Só um instante aqui, deixa eu organizar aqui, né? A última foto é essa foto aqui, tá? Essa foto aqui ela é de 1906, né? E aqui em primeiro plano, esse prédio aqui que eu estou apontando, é aquele prédio, né? Que eu já mostrei para vocês ainda há pouco, né? Onde funcionou tanto a prefeitura quanto a Câmara de Vereadores, né? Naquele período entre 1898 e 1936, tá? Bom, e agora a pergunta mais do que inevitável. Então, além do Alfredo Nóbrega de Oliveira, popular Fefé, quem era o outro substituto do Oscar Antônio Schneider? Bom, o outro substituto dele foi o Axel von Dirichshofen, tá? Esse cara, né, que com esse verdadeiro palavrão de nome, que era popularmente conhecido como Chechel, tá? O nosso amigo Chechel, o pai dele, né, o pai do Chechel, do Alex von Dirichshofen, tá? Era um imigrante, tá? O nome do pai dele era o Hans von Dirichshofen, tá? O Hans, né, o pai do nosso amigo Axel, ele era econômico. O econômico seria equivalente hoje a um administrador de empresas, né? E ele acabou se radicando em Joinville, tá? Em junho de 1853, tá? O pai do nosso amigo Axel, né, o popular Chechel, ele acabou imigrando, ele veio por um navio veleiro chamado Vitus, né? O Vitus era Vitus com 2 T's, né? Ele acabou imigrando junto com a esposa. A esposa dele, nessa ocasião, né? Em 1853, o pai do Axel, ele tinha 27 anos de idade e a esposa dele, a Agnes, era 2 anos mais jovem do que ele, tá? E ele era procedente do então Reino da Prússia, tá? Reino da Prússia, que hoje equivale à parte da Alemanha, tá? Não especifica na lista dos passageiros do navio Vitus, né? De que cidade ele e a esposa dele eram procedentes, tá? O Axel, o popular Chechel, né? Ele nasceu no ano seguinte, ou seja, em 1854, né? E o Axel, existe uma nota, tá, publicada na edição do dia 27 de julho de 1909 do jornal Colonizaitum. Essa nota é uma nota bem irônica e é uma nota até bem ácida, né? E o que diz essa nota, tá, que foi publicada no jornal Colonizaitum a respeito do nosso amigo Chechel? Bom, essa nota que foi publicada no jornal Colonizaitum, tá, é a seguinte, tá? Como para sábado está programado o despacho de correio para o norte e o primeiro substituto do superintendente, o senhor Alfredo de Oliveira, precisava despachar a correspondência da firma Abdon Batista e Companhia, coube a honra do governo municipal para sexta-feira e sábado ao segundo substituto, senhor A.V. Dirichshofen. Não temos conhecimento de nenhum ato governamental que pudesse vir a abalar a história do mundo. Sua Excelência dignou-se apenas a assinar seu nome em algumas ordens de pagamento, né? Então essa foi a nota bem irônica e bem ácida a respeito do nosso amigo Chechel. Mas antes que vocês me perguntem, então essa foi a única coisa que o nosso amigo Chechel ele fez como prefeito, para assinar as ordens de pagamento, ele não fez mais nada? Não. Pelo contrário, tá? Bom, aqui vai uma rápida curiosidade, tá? O tão eficiente, né? O tão perfeito e eficiente Sistema Único de Saúde, né? Popularmente conhecido como SUS, né? Ele foi criado por um decreto federal, né? Pelo decreto número 8.080 do dia 19 de setembro
de 1990. Na época, né, o presidente da República era o tão simpático, amado e honestíssimo Fernando Afonso Collor de Mello, tá? Mas voltando, né? Muito tempo antes da criação do SUAS, tá? Como eu disse, como eu acabei de dizer, foi criado em 1990, né? O nosso amigo Chechel, ele acabou decretando, né, baixando um decreto que dá para se dizer que ele foi um grande visionário. Que decreto que ele acabou baixando, né? Bom, em uma dessas ocasiões em que ele foi prefeito interino de Joinville, para ser mais exato, no dia 5 de setembro de 1907, ele baixou uma lei que determinava que todas as pessoas de baixa renda elas poderiam ser atendidas de maneira gratuita no Hospital da Caridade. O Hospital da Caridade hoje, que vale hoje, aquela parte antiga do Hospital São José, tá? Vamos supor que esse mal acabado aqui vivesse lá em 1907 e além de ser mais feio do que notícia ruim, esse mal acabado aqui ele fosse mais pobre de dinheiro do que os shows do Rafinha Bastos são pobres de piadas engraçadas, né? O que eu faria para ser eu tivesse um piripaque? O que eu faria, né? O que seria feito para que eu fosse atendido de maneira gratuita no Hospital da Caridade, que é o Hospital São José? Bom, eu teria que conseguir um atestado, tá? Um atestado de baixa renda junto a um inspetor policial, tá? Esse atestado de baixa renda, que era emitido por um inspetor policial, ele teria que ser assinado por 2 testemunhas. Vamos supor que eu não tivesse nenhuma testemunha que assinasse esse meu atestado. Bom, então esse meu atestado de baixa renda, ele teria que ser assinado, tá? Por um juiz de paz, tá? E aí, apresentando esse atestado com a assinatura ou de 2 testemunhas ou de um juiz de paz, aí sim eu poderia ser atendido de maneira gratuita no hospital, tá? Repetindo, o SUAS, o Sistema Público Gratuito de Saúde, ele só foi criado em 1990. E essa decisão, né, esse decreto do nosso amigo Chechel, é de 1907. Então dá para se dizer que ele foi um grande visionário. 83 anos antes da criação do SUAS, ele já tomou uma medida, já criou uma espécie de SUS joinvilense, né? Vamos dizer assim, tá? Mas então, além de assinar essas ordens de pagamento em 1909 e de ter ter baixado esse decreto, tornando público e gratuito, né, o atendimento no hospital, as pessoas de baixa renda, o que mais que o nosso amigo Chechel, ele andou aprontando, ele andou fazendo? Bom, no dia 7 em 1909, tá, foi apresentado um pedido na Câmara de Vereadores. E que pedido era esse? Esse pedido, tá, era da construção de um ramal ferroviário que ligasse aquele galpão, cuja foto eu mostrei para vocês, né, o galpão da firma Abdon e Oscar. Esse ramal ferroviário ligaria essa empresa até o porto, tá? Acontece que o prefeito, um dos proprietários dessa empresa, era o Oscar Antônio Schneider. Ele era prefeito e ele estava advogando agindo, né, em causa própria. Bom, o Oscar Antônio Schneider, ele tinha uma saúde muito frágil, então era muito comum ele se ausentar. E nessa ocasião, em julho de 1909, o prefeito interino era o Alfredo Nóbrega de Oliveira, popular Fefé, tá? Só que o nosso amigo Fefé, ele era um dos sócios dessa empresa, da Abdon e Oscar. Então, se como eu acabei de dizer, né, ele era o prefeito interino. Então, ele não poderia, né, exercer o cargo enquanto ocorresse a votação desse pedido, tá? Então, o que ele fez? Ele acabou cedendo, né, o cargo de prefeito ao nosso amigo Chechel, o Axel von Dieringhofen, tá? Bom, na época eram 7 vereadores, né? Isso já desde o tempo da monarquia eram 7 vereadores, tá? Só que desses 7 vereadores, 2 deles acabaram se ausentando, tá? Dos 5 vereadores presentes, tá? Nessa sessão do dia 7 de julho de 1909,
desses 5 vereadores, 3 deles foram contra esse pedido de se construir esse ramal ferroviário, tá? Que foram o Fernando Lepper, tá? O Otto Bem e o Francisco Gomes de Oliveira, tá? Então esses foram os vereadores que foram contrários a essa licença, tá? Para se construir esse ramal ferroviário. Acontece que esses 3 vereadores que eu acabei citando, eles faziam oposição ao Abdon Batista, tá? Então, só que o nosso amigo Chechel, ele acabou indeferindo essa decisão que a Câmara de Vereadores havia tomado, de não permitir a construção do ramal ferroviário. O que aconteceu? Isso acabou indo para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e como o Abdon Batista, lá em 1909, ele era vice-governador do estado, ele acabou mexendo os pauzinhos, e essa licença, ela acabou sendo concedida, tá? Embora esses 3 vereadores tenham votado contra a concessão dessa licença, ela veio a ser aprovada em 1910 em uma sessão na Assembleia Legislativa do Estado. Repetindo, o vice-governador era o Abdon Batista, tá? Então, por que será que essa licença ela acabou sendo aprovada, né? Me respondam, né? Então, como esse vídeo já está interminável, eu já ficarei por aqui, né? Então, essa aqui foi uma breve, eu contei para vocês uma breve, de maneira bastante breve, né? Um pouco das histórias do Alfredo Gomes, do Alfredo Nóbrega de Oliveira, né? E do nosso amigo Chechel, né? O Axel von Diringshofen, né? E como esse vídeo já está longo e insuportável, eu ficarei por aqui, né? Mais uma vez eu agradeço o carinho, a atenção de vocês e tudo mais, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!